Olá, meu nome é Vitor José e seja bem-vindo para mais um vídeo do Filosofia Christi. Dessa vez eu tô gravando aqui mostrando a minha cara porque é bem melhor para se comunicar com vocês. Hoje o vídeo vai ser sobre se tudo é realmente relativo. Porque hoje em dia afirmar que sabemos que algo é verdadeiro, especialmente em alguns ambientes acadêmicos, pode trazer muitos insultos sobre as nossas cabeças. Como por exemplo, insultos como arrogante, sem imaginação e intolerante. E é até irônico que alunos de ensino superior frequentemente acreditam que não aprenderam nada que possam chamar de verdade. Infelizmente, para esses alunos, a educação é apenas um meio para ganhar mais e nada mais do que isso. O relativismo vem aumentando no Brasil, mesmo entre aqueles que se autodenominam cristãos nascidos de novo. Como as ideias têm consequências, não é de admirar que muitos daqueles que se autodenominam evangélicos afirmam que não existem valores morais absolutos. Existe uma disparidade crescente entre o que os cristãos dizem acreditar e como eles realmente vivem. Eu, pelo menos, já ouvi por parte de cristãos comentários como o seguinte: essa é apenas a sua interpretação, mas esse tipo de afirmação acontece com menos frequência. Afirmações como simplesmente não acredito no que a Bíblia diz sobre esse assunto. À medida que o analfabetismo bíblico aumenta em nossas igrejas, vamos continuar a ver o relativismo aparecendo em vários cenários cristãos. O conhecimento genuíno é possível. Verdade e realidade não é algo que inventamos. Existem verdades que dizem respeito a todos nós e existe uma realidade que não pode ser descartada. A verdade e a realidade são inescapáveis. Negar que essas coisas existem vai resultar, em última análise, na afirmação de que eles existem. Por exemplo, o relativista, sem querer, afirma que existe uma verdade objetiva. Por exemplo, ele acredita na verdade do relativismo. Até mesmo o antirrealista, a respeito da realidade, acredita que existe uma realidade objetiva. Por exemplo, é uma realidade objetiva que os seres humanos moldam toda a realidade. Nesse vídeo vamos discutir alguns aspectos mais gerais do relativismo. O primeiro aspecto do relativismo que vamos discutir é o seguinte: o relativismo, a crença de que algo pode ser verdadeiro para uma pessoa, mas não para outra, é um exemplo de ponto de vista autocontraditório e deve, portanto, ser rejeitado como falso. Se eu lhe disser, por exemplo, não consigo falar uma palavra em português, ou nenhuma frase tem mais de 6 palavras, ou eu não existo, então você pode concluir que o que eu acabei de falar é falso. É bastante evidente para você que eu posso falar em português. É evidente que existem frases com mais de 6 palavras. E também que eu devo existir para poder falar isso. É exatamente porque eu me contradisse nessas frases que o que eu disse deve ser rejeitado. O relativista acredita que o relativismo é verdadeiro não só para ele, mas para todo mundo. Se você fazer a seguinte pergunta para o relativista: o relativismo é absolutamente verdadeiro para todos? Então ele vai se encontrar em uma posição difícil. Obviamente, se ele disser sim, então ele se contradiz ao se apegar a um relativismo absoluto. E, portanto, o relativismo deve ser rejeitado como falso. E um segundo aspecto é o seguinte: o relativismo não é tão individualista quanto se diz. O relativista frequentemente afirma que o relativismo diz respeito a mais do que apenas a si mesmo. Por exemplo, se o relativista disser essa é apenas a minha opinião, é verdade para mim e você não precisa acreditar, se essa é realmente a posição do relativista, então o que ele está dizendo está no mesmo nível do que afirmar sorvete de baunilha tem um gosto melhor para você, mas chocolate tem um gosto melhor para mim. O relativista, portanto, não está dizendo nada que seja mais digno de acreditar do que qualquer outra coisa. Ele está apenas dando a sua opinião. Se tiverem ouvindo o barulho aí, é que um cara começou a fazer uma reforma na casa dele aqui do lado. Enfim, o vídeo vai ter que seguir com esse barulho aí mesmo. Mas, voltando, o relativista geralmente acredita que está dando mais do que sua opinião. Na verdade, o clássico slogan relativista, isso é verdade para você, mas não para mim. Esse slogan pressupõe que o relativismo se aplica a pelo menos duas pessoas. O relativista acredita
que o relativismo é verdadeiro para ambas as partes e não apenas para ela. E sem dúvida o relativista utilizou esse argumento em várias situações com algumas pessoas, presumindo que o relativismo se aplica a todo mundo. Esse relativismo casual, que sustenta que toda crença é tão boa quanto qualquer outra crença, está em profundo problema intelectual, que é que simplesmente não há razão para levar isso a sério, uma vez que essa crença em si não é melhor do que qualquer outra crença. E se alguém levar isso a sério, vai se tornar autorrefutável, porque simplesmente afirma que é a única crença que todo mundo deveria ter. Os relativistas certamente dão a impressão de que acreditam que sua visão é verdadeira para todo mundo e muitas vezes tentam persuadir outras pessoas dessa perspectiva. Na verdade, muitas vezes eles estão dispostos a dar razões objetivas, isto é, razões que são verdadeiras, independentemente do ponto de vista de qualquer outra pessoa. E eles fazem isso para provar que o relativismo é verdadeiro e a crença em absolutos é falsa. Isso simplesmente não faz sentido. E em terceiro lugar, paradoxalmente, a própria base para o relativismo, ou seja, pontos de vista extremamente diferentes, é invocada como a base óbvia para o relativismo. Um dos slogans clássicos para o relativismo é: tantas pessoas discordam, portanto, relativismo deve ser verdadeiro. Essa afirmação de um imenso desacordo é muitas vezes exagerada. E ela é utilizada para muitas coisas. Por exemplo, para dizer que moral não existe, para dizer que beleza não existe, e entre muitas coisas. Mas, por enquanto, pelo menos nesse vídeo, eu vou deixar isso de lado e futuramente eu posso tratar isso em um outro vídeo. Mas a pessoa que acredita na verdade objetiva pode apontar duas verdades que emergem da observação desse relativista. O relativista acredita em duas coisas: sua base para sustentar o relativismo, ou seja, o fato claro e óbvio de que tantas pessoas discordam, é verdadeira e não falsa. Sua conclusão de que o relativismo é baseado em diferenças também é verdadeira e não falsa. A própria base assumida pelo relativista e a própria conclusão tirada pelo relativista são consideradas inegavelmente verdadeiras. O relativista acredita ter boas razões para manter o relativismo, e essas razões são consideradas verdadeiras e não falsas. O relativista acredita que suas posições não são arbitrárias e são objetivamente justificadas. Enfim, vamos para o quarto ponto, que é o seguinte: qualquer afirmação que o relativista fizer pode ser transformada em uma afirmação de verdade objetiva que é obviamente verdadeira para todas as pessoas. Para que nós fazemos isso, tudo que a gente precisa fazer é pegar qualquer afirmação do relativista e introduzir essa afirmação com o seguinte: é verdade que, é absolutamente verdade que, é verdadeiro e não falso que. E isso para mostrar que a afirmação, no final de tudo, não é relativa. Por exemplo, se o relativista falar minha visão é verdadeira para mim, nós podemos dizer a ele: é absolutamente verdade que sua visão é verdadeira para você. Se o relativista afirma que todas as culturas têm seus próprios valores, então nós podemos dizer: é objetivamente verdadeiro e não falso que todas as culturas têm seus próprios valores. Se o relativista disser: é exatamente nisso que acredito, podemos responder: é incontestavelmente verdade que é nisso que você acredita. Então, deve-se ficar claro que não importa qual posição assumimos quando se trata da verdade, estaremos constantemente fazendo afirmações verdadeiras ou pressupondo certas verdades para defender ou justificar nossas próprias posições. Como ninguém pode escapar da realidade objetiva, da verdade objetiva, nós, mesmo que discordemos sobre qual visão particular é verdadeira, podemos avançar a discussão para o próximo nível. Ou seja, a questão de qual visão de mundo reflete ou corresponde melhor à realidade objetiva e por quê.
Quando interagimos com pessoas de mentalidade relativista, devemos nos lembrar que elas podem responder com "quem é você para julgar os outros?" ou "você está sendo intolerante?" E elas falam isso, às vezes, porque nossa maneira foi muito dura e carente de graciosidade e respeito. Um espírito cruel e sem amor não tem lugar nessa discussão. O cristão deve reconhecer que ele não é superior ao não cristão porque segue a Cristo e o não cristão não segue a Cristo. Todo cristão que pensa corretamente sabe que o dom da salvação de Deus por meio de Jesus não é nada pelo qual podemos receber crédito. Como disse Martinho Lutero, contar às pessoas sobre as boas novas de Jesus é como um mendigo dizer a outro mendigo onde encontrar o pão. Assim como os mendigos não podem escolher, também não podem esbanjar. Não existe lugar para presunção. Tudo o que podemos nos gabar é da bondade de Deus para conosco. E assim podemos dizer a eles: provem e vejam que o Senhor é bom. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, fique à vontade para deixar seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.